Verbas rescisórias, prazo de pagamento, consequências pelo atraso. É importante ter em mente que o empregador e o empregado têm responsabilidades. Sempre na relação de trabalho, ambos têm responsabilidade. Se fala muito mais na responsabilidade do empregador, mas o empregado sempre carrega uma responsabilidade, uma obrigação também nas relações, em todos os detalhes dessa relação, na verdade. Então, prazo de pagamento das verbas rescisórias. Quais são os procedimentos? O contrato de trabalho foi rescindido. E agora, quais são os procedimentos? Os procedimentos, eles são simples. Rescindiu o contrato de trabalho, independente se por motivação, por vontade, por desejo do empregado ou do empregador. Existe o prazo de 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. Esse prazo de 10 dias, ele começa a contar um dia depois dessa comunicação da dispensa. Então, a comunicação da dispensa aconteceu, no dia seguinte começa a contar o prazo de 10 dias. Isso por entendimento e o que já consta na orientação jurisprudencial número 162 do TST. Exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Ou seja, o prazo se encerra na exata data da contagem, do dia seguinte ao prazo, ao aviso de dispensa, a comunicação, e se encerra no exato dia, que finaliza a contagem desses 10 dias. Qual é o grande dilema? Esse dia caiu em final de semana, sábado ou domingo ou feriado. O que acontece? A lei não é clara que, recaindo sobre finais de semana, sobre feriado, dia não útil, que se prorroga para o próximo dia útil. Com isso, a orientação sempre é, e ainda é, antecipe o pagamento para sexta-feira, para o dia anterior ao feriado. Por quê? O risco é sempre do empresário, nunca vai ser do trabalhador, exceto se ele deu causa mora, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, nesse caso, antecipe. Aconteceu alguma coisa, não antecipou. O TST, ele já decidiu no sentido de que caiu no fim de semana e feriado, prorroga-se para o próximo dia útil. Isso é uma previsão do Código Civil que se usa subsidiariamente na Justiça do Trabalho, ou seja, não tem uma determinação expressa na CLT, na legislação trabalhista como um todo, então se utiliza o Código Civil para complementar. E nesse caso, já é um assunto pacífico na jurisprudência de que se prorroga para o próximo dia útil. Orientação: não use isso como regra, use isso como exceção. Aconteceu uma eventualidade, se utilize dessa orientação jurisprudencial, dessa jurisprudência. Por quê? Para você chegar até uma decisão do TST, existe muito recurso, muito trabalho e muito dinheiro gasto. Não compensa. Compensa antecipar. Na verdade, compensa inclusive antecipar para o 9º ou 8º dia esse pagamento, porque podem acontecer eventualidades, erro operacional, pode acontecer queda de energia, falha de internet, falha de transmissão bancária, inúmeros acontecimentos podem vir a ocorrer nesse último dia. E o risco é multa, pagamento de um salário do empregado. Atrasou o pagamento, um salário do empregado é a multa que será devida para esse trabalhador. Trabalhador deu causa à mora. O que seria isso? Por exemplo, é até difícil imaginar hoje nessa era digital que o empregado, o trabalhador deu causa a essa mora. Mas suponhamos que esse trabalhador tenha encerrado a conta bancária. Porque nós temos os casos de pedido de dispensa com cumprimento de aviso prévio e demissão sem justa causa com cumprimento de aviso prévio. Então, esse prazo de 10 dias vai contar do encerramento do contrato de trabalho. Nesse caso, muito
um tempo se passou e esse funcionário pode ter alterado a sua conta bancária e não informado o empregador. Nesse caso, o empregado deu causa à mora. Outra situação, recebimento em dinheiro na empresa mediante recibo. Atualmente, difícil pensar nisso porque toda pessoa, a maioria das pessoas tem conta bancária, mas nós não podemos nos esquecer das regiões mais carentes do Brasil, em que ainda existe sim trabalho rural. Existem inúmeras situações que ainda existe recebimento em dinheiro mediante recibo. Então, é importante que o empregador tome todas as cautelas possíveis que estiverem ao alcance dele, inclusive antecipar 2 dias, se isso não for impactar grandemente no caixa da empresa, que teoricamente 2 dias não é para ter um grande abalo no caixa. Então, se é possível, antecipe esse pagamento para 2 dias antes do 10º dia. Aconteceu uma eventualidade, caía no final de semana, não conseguia antecipar, não tem problema, já existem decisões favoráveis. Porém, ultrapassou o 10º dia e não conta com essas justificativas de contagem de prazo, excluindo o dia do início, e não conta com final de semana e feriado, será aplicada uma multa caso esse funcionário busque essa indenização. Isso está previsto no artigo 477, parágrafo 8º da CLT e é perfeitamente aplicável. Portanto, trabalhador, não dê causa, alterou conta bancária, informe seu empregador, recebimento em pecúnia, se dirige até a empresa para receber. Empregador, antecipe uns dias, se acautele de tudo que for possível para evitar deixar isso para o último dia e depender do funcionamento bancário, internet, a agilidade ali, a eficiência operacional. Porque isso pode te custar e pode custar alto a depender do salário que esse funcionário recebe. Era o que tínhamos para trazer hoje, ficamos à disposição para eventuais dúvidas.